Os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Abençoados de Deus, estamos de volta aí, abençoados. Melhor semana para todos. Agradeço os irmãos aí do WhatsApp, do Facebook e do nosso canal de YouTube. Se inscrevam, abençoados, para receberem todos os estudos postados, amém? Também compartilhe e dê like, não se esqueça. Compartilhe para que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Se faz bem para você, então passe esse conhecimento a mais pessoas. Esse é o MNGP, eu sou o irmão André e o tema desse estudo é Sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Vemos várias pessoas falar sobre isso. Vemos algumas pessoas a usar essa expressão erroneamente, até às vezes acusando certas pessoas. Pelas pessoas usar esse termo e não saber interpretar, vamos estudar também por que João usou essa expressão sinagoga de Satanás. Eu declaro a mente de Cristo ativada em todos nós para entendermos as revelações do nosso Deus e Pai no Cristo glorificado, assim seja. Sinagoga de Satanás é uma expressão utilizada duas vezes no livro de Apocalipse para se referir à oposição judaica que se iniciou contra a comunidade cristã, aproximadamente entre o reinado de Nero, em julho de 64, até a destruição de Jerusalém em setembro de 70, quando João escreve o livro de Apocalipse. Essa expressão se refere a acontecimentos, a coisas que aconteceram no ano 64 ao ano 70, quando o templo foi destruído. A expressão sinagoga de Satanás refere a duas cartas às igrejas reunidas de Esmirna e Filadélfia. A intensa perseguição e oposição judaica contra os cristãos fez nascer essa expressão, sinagoga de Satanás. Para começar, já sabemos que a expressão Satanás não se refere a uma criatura, porque essa criatura não existe. Não é como o sistema religioso ensina, uma criatura espiritual do mal que entra nas pessoas e eles ficam lá fazendo exorcismo lá, sessão de descarrego. Não, isso são falácias religiosas, são teologias de homens, não tem nada a ver. Não se refere a uma criatura. Existe aí um estudo em 3 partes aí no canal que mostra a inexistência desse ser. Veja aí o estudo, ouça os 3 estudos e o abençoado vão entender perfeitamente. Eu fiz esse estudo no Velho Testamento para mostrar para o abençoado que não existe esse ser espiritual conforme é ensinado no sistema religioso. No Novo Testamento está como o diabo. É o mesmo significado, só muda por causa do idioma. Em hebraico é Satã, no grego é diabolo. Só muda a expressão. O significado é o mesmo. Essa palavra no hebraico, daquela época, eu digo daquela época que muitos judeus hoje acreditam, muitos judeus hoje estão seguindo, aquela versão grega. Então eu digo hebraico daquela época, essa palavra simplesmente significava oposição, inimigo e tudo nesse gênero. Esse Satanás aqui se refere a homem, um homem
opositor, um homem inimigo dos cristãos. Agora, que é sinagoga? Sinagoga é a Assembleia Israelita, onde eles se encontravam para o exercício do seu culto, um lugar onde cultuavam a Deus. Não é um ser como ensinado o sistema religioso, mas está se referindo a homens. Está bem claro, se refere a homens. E no Apocalipse 3, 6, 7, 8 e 9, inicia-se o nosso estudo dizendo assim: 6. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Carta à igreja em Filadélfia. João teve uma visão e ele foi levado em visão, né, um êxtase. Ele foi levado aos céus e encontrou lá com Cristo glorificado. Então, essas visões, segundo a Escritura, segundo o Apocalipse, é Cristo dando a visão a João. Então, João, referente a essas visões, escreve 7 cartas às 7 igrejas. Aqui nós vamos ler só essas 2 igrejas, porque só nessas 2 igrejas é que existe a expressão sinagoga de Satanás, o que, né, é o nosso estudo de hoje. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, o Cristo, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. É uma referência a Isaías 22, 22, o qual Deus, através de Isaías, ele diz, né? Porém, sobre o seu ombro, ele está referindo, dizendo a Davi, porém sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Aqui não é casa física. Está falando, né, da casa espiritual. Chave representa a autoridade, o poder dado por Deus a Davi, a continuidade da obra que Deus havia começado por meio de Davi e daria a Israel através de Jesus Cristo. Ele está falando casa, se refere aqui ao sacerdócio, né? O sacerdócio que Jesus veio para se manifestar aos israelitas. Esse sacerdócio que hoje sabemos que é o evangelho verdadeiro, a graça de Deus, o qual chamamos, e que é o poder de Deus na terra. Ele abriu esse evangelho a todos e ninguém pode fechar a graça de Deus, igual muitos aí diziam que ia fechar a graça de Deus, mas é Deus falando através de Isaías. Ele abrirá e ninguém fechará. Vamos continuar aqui. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, a graça de Deus, que ninguém consegue fechar. Olha de novo a palavra aí. Ninguém consegue fechar. Tens poucas forças. Isso ele está falando lá, né, ao bispo da igreja de Filadélfia, né, e aos irmãos da igreja reunida em Filadélfia. Tem poucas forças. Filadélfia era uma igreja pobre, era muito perseguida, né, era tempo de perseguição de Nero, né? Então tinha muita dificuldade para aquele anjo daquela igreja, que estava a pastor daquela igreja,
passar esse conhecimento adiante. Porque um lado tinha os judeus, outro lado tinha os romanos, outro lado os próprios moradores de Filadélfia, né, que eram adoradores de outros, cultuavam outros deuses, né? Mas Cristo diz aqui a João, né? João relata ao povo segundo o que Cristo falou: mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Conheço as tuas obras, eis que tem colocado de ti uma porta que ninguém consegue fechar, tens poucas forças, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apesar de ser uma igrejinha pobrinha, né, não negava o nome do Cristo, não negou o nome de Cristo. Eles eram servos leais, enquanto outros, com medo, quando pressionados, diziam: meu Senhor é o imperador, o meu Senhor é César. Os judeus usavam os cristãos, os judeus acusavam os cristãos diante dos romanos, dizendo que eles não adoravam o imperador, mas um outro rei, Jesus. E não adorar o imperador era sentença de morte. É justamente isso que aqueles judeus queriam naquela época: acabar com o cristianismo do primeiro século. 9. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo. Todos eles eram judeus. Como explicar essa passagem, né? Dizer ser judeus e não são. Simplesmente, o que diz o mandato de Deus? Amar o próximo como a ti mesmo. Eles perseguiam, acusavam, matavam e não amavam os irmãos. Não cumpriam o mandato de Deus. Então eram falsos judeus. Um judeu verdadeiro teria que cumprir todos os mandatos de Deus. Judeus que não seguiam a Deus não eram judeus. E sua sinagoga era reunião de inimigos, aonde nasce, né, a palavra Satanás. Porque Satanás, Satan, no hebraico significa inimigo, acusador, opositor, acusadores. Por isso a expressão sinagoga de Satanás. Eram 7 igrejas, mas as 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, eram as igrejas que sofriam maior perseguição da parte de judeus. Agora João emite outra carta às igrejas de Esmirna. Morar em Esmirna no primeiro século não seria fácil para os discípulos. Além das perseguições dos judeus, eles enfrentavam também uma idolatria oficial, porque eles tinham deuses oficiais da cultura deles, né? Juntamente com a religião, andavam abraçados às forças governamentais do país. E os cristãos ali estavam atrapalhando os negócios deles, tanto políticos como religiosos. Então, eles prometiam uma perseguição rigorosa aos cristãos. E João diz em Apocalipse 2, 8, 9, 10: e ao anjo da igreja de Esmirna, se referindo a Policarpo, que era o bispo de Esmirna, ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. O Cristo morreu, reviveu, o Cristo glorificado. E ele diz: conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias do que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. De novo a expressão: dizem ser judeus e não são, porque perseguiam seus irmãos, seus
contemporâneos, perseguiu as pessoas, né, seus irmãos judeus. Não se trata de povo diferente, mas um povo perseguindo o próprio povo, tá entendendo? Um povo que persegue o próprio povo, no caso, ainda mais sendo judeu, ao qual tem o mandato de Deus que dizendo lá para não fazer falso testemunho, não matar, né, amar o próximo como a si mesmo, e eles estavam fazendo tudo ao contrário. Então o Espírito do Cristo estava dizendo que conhecia o sofrimento deles, a escassez deles, mas diz: tu és rico, porque tinha o Cristo, não há riqueza maior. Porém, ele também reconhecia as blasfêmias dos falsos irmãos, dos falsos contemporâneos, dos falsos judeus, como é dito, né, aqui na passagem. Aqueles que se dizem judeus, mas não se comportavam como judeu, porque negavam o mandato irrevogável do Criador Yah. 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo, aqui diabo se refere, né, o que eu disse no princípio, diabo em grego é o mesmo significado de Satanás, do hebraico, significa opositor, acusador, inimigo, tudo desse gênero. Então aqui poderia estar falando sobre o judeu, pode estar falando sobre, né, os romanos, pode também estar falando sobre, né, o povo de Esmirna, que adorava outros deuses, e o cristianismo ali estava atrapalhando eles, os negócios deles, atrapalhando o governo, porque também era associado à crença. Então esse diabo aqui são aquelas pessoas que estavam perseguindo aqueles cristãos ali. Então eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Policarpo era o anjo de Esmirna. Ele foi um dos que foram presos durante a perseguição. Essa carta pode ter sido dirigida particularmente a Policarpo. Ele foi torturado, interrogado, ameaçado de morte, né, para renunciar a Jesus. O imperador disse: se você renunciar a Jesus, eu te dou liberdade. Policarpo virou para ele e falou: faz o que o senhor tem que fazer. Há 60 anos eu sirvo o meu rei, e não é agora que eu vou renunciá-lo. Ali você vê em Policarpo, né, realmente a fé nele. E Cristo diz: ser fiel até a morte, quer dizer, você vai morrer, mas dar-te-ei a coroa da vida. Todo cristão sabe que a morte já não nos pertence mais. O corpo tomba para a sepultura, o espírito ressuscita para Deus. Todo cristão sabe disso. Então não teme a morte, porque a morte não existe. Então Policarpo tinha essa fé, tinha esse conhecimento, vivia essa fé nele. Então ele disse para o imperador: faz o que tem que fazer, eu não renuncio, meu senhor. E nessa época, por fim, Policarpo foi queimado vivo em Esmirna, com a ajuda dos judeus, dos romanos, o do povo local, por volta de 160 depois de Cristo. E o Cristo, através de João, queria mostrar que isto tudo poderia acontecer com todos que não negassem o seu nome. Por isso a expressão 10 dias. 10 dias são expressões proféticas. 10 dias, no caso, se refere a 10 anos de tribulação, que pode denotar 10 anos durante o reinado
de Diocleciano, onde foi perseguida, né, todas as igrejas asiáticas durante esse período de 10 anos. Durante esse período foram gravemente afligidas, perseguidas, por isso a expressão 10 anos. Amém? Uma nota: as cartas direcionadas às igrejas da Ásia Menor não fazem qualquer referência à expressão sinagoga de Satanás. Só se refere às cartas às igrejas reunidas em Esmirna e Filadélfia. Amém? Estamos entendidos? Fico por aqui. Até mais. Bons estudos, graça e paz.